E se eu te disser, para começo de conversa, que as gerações nem existem de verdade? A gente gosta de pensar nas pessoas que nasceram em determinadas épocas como tendo determinadas características, mas isso não funciona bem assim na prática. Em primeiro lugar, porque o mundo está longe de ser um lugar uniforme. O que foi tendência na Paris de 1955 certamente não era tendência na China ou no Quirguistão. Nosso olhar é moldado por visões de mundo centradas na Europa e nos Estados Unidos, mas eles não estão nem perto de representar o que acontecia nos outros 85% do mundo. Em segundo lugar, a visão que nós temos a respeito do que acontecia na Europa e nos Estados Unidos não representa muito bem nem sequer o que acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Por exemplo, a gente pensa nas pessoas que viviam nos Estados Unidos no final dos anos 60 como uma geração rebelde, uma geração contestadora, a geração Woodstock. Essas pessoas de fato existiam, mas certamente elas nunca foram um grupo uniforme ou sequer majoritário. Por exemplo, o ano de 1968 é amplamente retratado como um ano revolucionário, em que a juventude e as minorias se uniram para transformar a sociedade. Mas quem foi o presidente eleito em 1968 nos Estados Unidos? O conservador Richard Nixon. Em terceiro lugar, grande parte das pessoas não se encaixa muito bem, nem mesmo no recorte de tempo que define uma geração. Por exemplo, normalmente se considera que os baby boomers são as pessoas que nasceram entre 1946 e 1964, ou seja, grosso modo, entre o final da Segunda Guerra e o início da Beatlemania. Quem nasceu entre 1965 e 1980 seria da geração X. Mas é claro que a experiência de alguém que nasceu, digamos, em 63 e, portanto, é um boomer, deve ser muito mais parecida com a de quem nasceu em 66, portanto, da geração X, do que com a de um outro baby boomer que nasceu em 1946. Mas isso não significa que não existam macro tendências que se transformam com o tempo. O contexto histórico em que uma pessoa vive certamente influencia muitos aspectos da sua forma de pensar, agir e sentir. Isso inclusive se manifesta estatisticamente. Existem estudos amplos e numerosos que analisam os comportamentos e as opiniões de pessoas de diferentes idades. E é claro, muitas vezes, o que essas pesquisas mostram contradiz os estereótipos associados a cada geração. Para quem, como eu, não pertence à geração Z, pode parecer que os jovens estão vivendo em um mundo em que sexo é algo corriqueiro. Afinal, essa é a geração que cresceu em um meio de aplicativos de pegação, liberdade para falar sobre diversos temas relacionados ao sexo, nichos de música mais amplos do que nunca, onde o tema é abordado de forma explícita, ainda que isso sempre tenha existido. Quem pensa que não é ignorante a respeito do próprio passado. Além, é claro, de menos tabus a respeito da complexa diversidade que é a experiência sexual humana. E, no entanto, em pesquisa após pesquisa, o que aparece é o contrário. Os mais velhos entre os adolescentes e a geração mais jovem de adultos têm, em média, menos relações sexuais, menos parceiros, menos ISTs e menos gravidez que as gerações anteriores quando tinham a sua idade. É claro que isso acontece por diversos fatores. Cada pessoa é um pequeno mundo em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo, mas nós não podemos deixar de levar em conta alguns pontos fundamentais. Por um lado, essa é a geração que mais teve acesso à educação sexual. Mais do que as outras, essa geração foi ensinada a ver o sexo um pouco mais como ele realmente é, entendendo ao mesmo tempo os seus riscos, mas também os seus mitos e os seus tabus. Por outro lado, essa geração é constantemente atacada de ser infantilizada. No artigo O Apagão Sexual da Geração Z, o teólogo Rodolfo Koppler analisa: a geração Z está se desenvolvendo mais lentamente, física e emocionalmente, que as gerações passadas. Os Centennials são caracterizados, entre outras coisas, por um crescimento vagaroso, ou seja, de modo ímpar, eles estão assumindo menos responsabilidades na vida, o que os afeta de muitas maneiras. Dessa forma, à medida que a geração Z continua atrasando marcos importantes da vida adulta, como emancipação financeira, morar sozinho, casamento e parto,
ela também demonstra menos pressa em fazer sexo. O teólogo é uma das muitas pessoas que associa essas características à imaturidade. Mas isso nos leva a algumas perguntas muito importantes. A primeira pergunta é: até que ponto isso realmente acontece? Eu quero dizer, os estudos apontam que, na média, as pessoas dessa geração tendem a fazer sexo mais tarde com menos parceiros e com menor frequência. Ok. Mas será que isso é de fato um indicativo de que essa geração seja mais infantil, mais imatura que as anteriores? A segunda pergunta é: se essas coisas acontecem, por que elas acontecem? O que é que leva a geração Z a fazer isso? Por um lado, é comum culpar, entre muitas aspas, o mundo virtual. Os jovens passam muito tempo no celular e no videogame e acabam perdendo o interesse pelo sexo. Pode ser que esse seja um fator importante, mas certamente não é o único. Outra coisa que com certeza pesa é ter vivido um período do que seria a sua parte de maturação e florescimento sexual em um contexto de distanciamento social por conta da pandemia, e é claro que o distanciamento social leva também ao distanciamento sexual. E quando a pandemia dá sinais de estar enfraquecida, aí aparece a varíola dos macacos, a monkeypox, que é uma infecção sexualmente transmissível ao ponto de a Organização Mundial de Saúde aconselhar que homens gays, bis e que fazem sexo com outros homens reduzam no momento o número de parceiros para reduzir o risco de exposição, porque essa doença é perigosa para todo mundo, mas é mais incidente ainda em homens que fazem sexo com outros homens. Imagina a pessoa que passou pelo distanciamento social da pandemia, aí já tá deprê pra caramba com tudo que tá acontecendo no mundo. Daí agora vem mais essa doença que demanda mais cuidados. Nas sábias palavras de Clara Mateus, haja saco! E pior ainda, porque daí muita gente pegou essa informação solta, descontextualizada, distorceu essa informação e começou a usar ela para justificar preconceitos, justificar estigma, discriminação e a não tratar essa doença com a seriedade que ela merece. Porque, afinal de contas, isso é uma coisa que só afeta os gays. Teve gente que parece que não aprendeu nada com a história da AIDS. Enfim. Mas um fator que também deve influenciar bastante é a questão da saúde mental. De acordo com vários relatórios, como por exemplo o da Varsity Foundation e o da Unicef, essa é a geração que mais sofre de transtornos de doenças emocionais, como depressão e ansiedade. E isso realmente tem um impacto nessas questões, tanto como causa quanto como consequência. Então é claro que é possível que todas essas coisas entrem na conta, mas tem mais coisas também. Um outro possível motivo é que essa geração teve maior acesso à educação sexual. Eles tiveram mais abertura para aprender sobre a sexualidade, sobre a sua importância, as responsabilidades envolvidas, as potenciais consequências, as coisas que podem dar errado e até mesmo desenvolver o vocabulário para entender e expressar o que vivem, o que querem e o que são. Até mesmo as habilidades emocionais das pessoas que fazem parte dessa geração podem entrar na conta. Pesquisando a respeito disso, eu encontrei um outro possível motivo que realmente me pegou de surpresa. O estudo Kids These Days: Increasing Delay of Gratification Ability Over the Past 50 Years in Children, guiado pelo professor John Protzko da University of California, indica com clareza que, ao contrário do que normalmente se diz, essa geração é melhor que as anteriores em esperar para receber uma gratificação. Ou seja, eles são menos impulsivos e têm uma capacidade melhor de sacrificar um prazer imediato em nome de algo maior a longo prazo. Um exemplo clássico disso é um teste em que deixam um doce para uma criança e dizem: a gente vai voltar aqui daqui a 15 minutos. Se você não tiver comido esse doce, você ganha mais um doce. Ou seja, ganha 2 e, portanto, o sacrifício de não comer o doce na hora é recompensado por ganhar mais doces daqui a 15 minutos. Acontece que os jovens dessa geração foram significativamente melhor que os jovens de outras gerações do passado nesse mesmo teste, sendo que consistentemente as pessoas mais velhas achavam que os jovens de hoje em dia iriam pior. Isso me leva à minha terceira pergunta. Será que atrasar um pouco essas coisas é algo necessariamente ruim?
No que diz respeito à sexualidade, isso não parece um problema e sim uma situação com prós e contras. A incidência de gravidez e de ISTs se reduziu bastante entre adolescentes. Será que as gerações mais velhas não estão interpretando esse atraso, entre aspas, como uma infantilidade, quando ele pode também ser lido como uma visão mais responsável do que é o sexo e de quais as suas consequências? Nós fomos educados a esperar, a não ter pressa, a levar a sério as possíveis consequências ruins de uma vida sexual precoce. Agora, se a geração mais nova está fazendo essas coisas melhor do que nós fazíamos, será que não é um erro nosso interpretar essas coisas como infantilidade? E a gente pode também repensar outros aspectos em que a geração Z tem um ritmo diferente. Eles demoram mais a entrar no mercado de trabalho. Mas será que isso não é consequência de um mercado saturado, do alto desemprego, das péssimas condições de trabalho, de salários incoerentes com os cargos e o preparo necessário para cumprir esses cargos? As gerações mais velhas bombardeiam os jovens com as famosas vagas arrombadas, e quando eles dizem não para essa exploração esdrúxula, aí nós chamamos os jovens de infantis? As gerações mais velhas tornaram os aluguéis e o custo de vida como um todo proibitivos para quem tem um salário de quem está começando na carreira. Aí o jovem não vai morar sozinho e nós chamamos eles de infantis? Nós botamos na estratosfera os custos e as responsabilidades de se ter um filho. E se eles não querem fazer crianças, nós os chamamos de infantis? Nós reproduzimos comportamentos ignorantes, antiéticos e insalubres que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós. E se eles questionam esses comportamentos, nós os chamamos de infantis? Os baby boomers nasceram em meio à guerra e à destruição, mas quando eles chegaram à idade adulta, era comum que um jovem adulto com bacharelado, trabalhando 8 horas por dia, conseguisse sustentar uma família. Os millennials e a geração Z nasceram em uma época de relativa tranquilidade e fartura, tiveram uma infância com mais confortos, mas quando adultos, recebem no seu colo a pior crise econômica desde a Grande Depressão, uma crise política, climática e todas as demais consequências da inconsequência de quem hoje os critica. E cá estamos nós, mais preocupados em condenar os mais jovens do que com entendê-los e oferecer condições dignas de que eles cresçam e virem adultos.